Eu quero discutir com vocês nesse vídeo sobre uma resposta fisiológica que o exercício promove e que é excelente para o seu aluno, principalmente hipertenso e cardiopata. Então vamos entender juntos. Essa resposta se chama hipotensão pós-exercício e é uma resposta fisiológica benéfica. Então vamos lá. Vamos supor que o seu aluno ele é hipertenso e ele chegou para treinar. Ele chegou para treinar, então a pressão arterial, sei lá, vamos pôr 140 por 90. 140 por 90 milímetros de mercúrio está a pressão arterial dele. E como a pressão, ele faz uso de medicamento, beleza. E mesmo fazendo uso de medicamento, a pressão arterial dele está elevada. Isso é muito comum acontecer, tá bom? Muito comum acontecer. Então, durante o dia todo, essa pessoa ficaria com a pressão arterial em torno desses valores. Contudo, devido a você estruturar o treino de maneira criteriosa, tanto o resistido como o HIIT, você promove agora um benefício fisiológico nele. Qual é o benefício? Vamos supor que esse cara agora vai fazer o exercício aeróbio. Então, a pressão arterial dele pré-treino, antes de começar o treino, está 140 por 90. O que acontece com a pressão arterial durante o exercício? Durante o exercício, a pressão arterial sistólica, ela aumenta. Poxa, Rafael, então o cara começou com 140 e durante o exercício a pressão sistólica aumenta? Sim. E a diastólica? A diastólica no aeróbio se mantém. Beleza, então durante o aeróbio, a pressão arterial sistólica aumenta. Quando acaba o exercício, o que começa a acontecer agora? É uma redução da pressão arterial. E essa redução pode ter magnitude que agora vai atingir valores inferiores do que estava antes de começar o exercício. A pressão estava 140 e agora essa pressão arterial fica até 24 horas agora menor. Isso é fundamental. Por quê? Isso se chama hipotensão pós-exercício. Então, não é essa redução aqui. Hipotensão pós-exercício é a redução da pressão arterial a níveis inferiores do que estava antes de começar o exercício. E essa resposta fisiológica, ela é benéfica por quê? Porque ela reduz o estresse cardíaco e o estresse cerebrovascular. O estresse cardíaco, a exigência para o coração, é determinada pelo quê? Pelo duplo produto. O duplo produto é o resultado da pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca. Logo, se a pressão arterial sistólica e ou a frequência cardíaca aumenta o duplo produto, aumenta o estresse cardíaco. Essa pessoa, se ela não fizesse um exercício com você, que prescreveu de maneira criteriosa, a pressão arterial dela durante as 24 horas do dia ficaria em torno de um valor. E esse valor, então, de pressão arterial sistólica impactaria num estresse cardíaco aumentado. Contudo, porque ela encontrou você, ela agora fez o exercício, que durante o exercício aumentou, mas depois começou a ter a redução da pressão arterial e agora atingiu valores inferiores do que estava antes do exercício. Isso se chama hipotensão pós-exercício e pode durar até 24 horas. Então agora vamos supor que essa pressão arterial agora dessa pessoa aqui ficou durante o restante do dia em torno de 130 por 80 milímetros de mercúrio. O que significa agora que tem menor resposta de pressão arterial sistólica. Menos pressão arterial sistólica, menos estresse cardíaco. Além disso, vai ter menos estresse cerebrovascular. Por quê? Porque o hipertenso cardiopata tem risco de AVC. Principalmente o mais perigoso, que é o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é dado pela pressão transmural cerebrovascular. É a pressão contra os vasos sanguíneos cerebrais. A pressão transmural cerebrovascular é o resultado da pressão arterial sistólica menos a pressão intracraniana. E você, que seus vasos sanguíneos não têm disfunção arterial, tranquilo, mas o seu aluno idoso, hipertenso, diabético, cardiopata, o que acontece? Eu tenho disfunção endotelial. Então, se aumenta a pressão transmural cerebrovascular, aumenta o risco de AVC hemorrágico. Como que você agora reduz a pressão transmural cerebrovascular? Reduzindo
a pressão arterial sistólica. E olha só que interessante, a pressão arterial sistólica dessa pessoa ficaria em torno de um valor, mas porque ela encontrou você, agora ela vai ter uma resposta de hipotensão pós-exercício e essa pressão arterial sistólica é menor. Logo, se a pressão arterial sistólica é menor a pressão transmural cerebrovascular, menor risco de AVC. Olha que benefício fisiológico que nós temos dessa hipotensão pós-exercício. E olha que interessante, o efeito cumulativo das sessões, das hipotensões pós-exercícios, vai levar à redução crônica da pressão arterial. E de novo, repare isso, essa hipotensão pode durar até 24 horas. Isso demonstra também que para o seu aluno hipertenso, cardiopata, nem há necessidade de treinar todos os dias, o que é excelente, já que essas pessoas não gostam de treinar. Rafael, por que acontece essa hipotensão pós-exercício? Quais são os mecanismos fisiológicos ligados a ela? Então olha só, a pressão arterial é o resultado do volume sanguíneo circulante vezes a resistência vascular periférica. Então, se eu quero reduzir a pressão arterial, eu preciso reduzir o volume sanguíneo circulante ou a resistência vascular periférica. E o que vai acontecer é, principalmente, alteração nesse ambiente da resistência vascular periférica. Não só, mas vai acontecer muito aqui. Por quê? Porque o treino, ele libera agentes vasodilatadores. E a vasodilatação, ela agora reduz a resistência vascular periférica. E por que quando eu comparo, por exemplo, o treino aeróbio de moderada intensidade com o aeróbio de alta intensidade, o HIIT, por que eu tenho maior resposta de redução da pressão arterial no HIIT? Porque no HIIT, como eu tenho mais intensidade, eu tenho maior débito cardíaco. Esse maior débito cardíaco gera maior shear stress, ou seja, estresse de fluxo pelo vaso sanguíneo, fazendo liberar agentes vasodilatadores, como por exemplo o óxido nítrico. Além disso, o treino com mais intensidade recruta mais unidades motoras e agora eu tenho então maior entrada de sódio e potássio, que é o mecanismo de contração. Mais alta intensidade, eu tenho aumento de CO2, de lactato, de hidrogênio, prostaglandina. Tudo isso impacta na maior resposta de vasodilatação e isso persiste, reduzindo a resistência vascular periférica, reduzindo a pressão arterial. Além disso, eu vou ter agora uma mudança do set point dos baroreceptores. Baroreceptores são receptores que controlam a pressão arterial. Os baroreceptores estão aonde? Estão lá no coração. Eu tenho o coração, na verdade na artéria aorta. Eu tenho o coração, eu tenho a artéria aorta. Os baroreceptores são receptores sensíveis à pressão, presentes no arco da artéria aorta e na carótida interna, que é o que leva sangue para o sistema nervoso central. Eu vou ter então agora mudança do set point. Durante o exercício, os baroreceptores são meio que desligados, senão não permitiria a pressão arterial aumentar. Então, quando eu agora paro o exercício, acabo o exercício, eu tenho uma mudança do set point, do ponto de ajuste dos baroreceptores. E isso impacta mais um mecanismo de hipotensão pós-exercício. Então a hipotensão pós-exercício está associada ao aumento dos produtos da vasodilatação, dos agentes vasodilatadores, como eu falei, lactato, CO2, hidrogênio, entrada de sódio, saída de potássio, e a mudança do set point dos baroreceptores. Mas o que eu quero que você possa entender, que é por causa de você, mas é qualquer treino que faz isso? É qualquer treino que faz isso? Claro que não! E se você ficar pensando apenas, faz um pouquinho intenso, um pouquinho devagar, não faz cutica-caneleira, ou não, por que eu venho falando isso? Porque as discussões nas redes sociais hoje são toscas, são mesquinhas, são superficiais, são tão quase que idiotas essas discussões. Você tem que entender o quê? Da repercussão fisiológica. Para quê? Para que você possa estruturar o treinamento, ajustar o treinamento para poder promover essas repercussões fisiológicas. Então, se a sua discussão for ficar olhando apenas para as ferramentas, está fodido. Por quê? Porque você tem que entender quais são as repercussões, alterações que você tem que fazer, porque você entendendo disso, você vai saber quais são as ferramentas que você vai ter que utilizar
para poder promover essa repercussão necessária. Hipotensão pós-exercício, uma resposta fisiológica importante para o seu aluno idoso, diabético, cardiopata, hipertenso.